Eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o pastor Kennedy e para a nossa edificação de hoje, eu quero convidá-los a meditarem comigo na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 4, versículos de 7 a 11. E o tema que eu desejo tratar para a nossa edificação à luz desse texto é amor. Uma fortaleza no tempo da angústia. Vamos ao texto. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao nosso Deus. Querido Senhor, bondoso, justo e amantíssimo Pai, estamos mais uma vez diante da Escritura Sagrada e rogamos ao Senhor que se utilize dela para a nossa edificação e fortalecimento espiritual. Use esse texto que ao longo de tantos séculos tem abençoado a Igreja do Senhor, para mais uma vez nos abençoar. Coloco-me em tuas mãos e suplico que faças conforme bem entenderes, para o bem do teu reino, para a glória do Senhor, a despeito de quem há de pregar. Obrigado pelo privilégio de servi-lo e peço graça para fazê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Na última vez que nós expomos a primeira carta de Pedro, nós falamos nos versos de 4 a 6 acerca do tema, os ímpios e a nossa mortificação. E naquela ocasião, meus queridos, nós mostramos que a conduta correta do povo de Deus sempre promove um incômodo no mundo não crente à sua volta. Os ímpios se sentem ofendidos pela santidade do povo do Senhor. O pioneiro do presbiterianismo em Vaze Alegre, o presbítero Juca de Freitas, dizia naquela época que era uma grande ofensa para o povo daquela terra um crente caminhando com a sua Bíblia embaixo do braço. O mundo sempre procura meios de nos atingir. Vimos, queridos, que nossa mortificação lhes causa estranheza, nossa mortificação também lhes acrescenta juízo e, finalmente, nós aprendemos que a nossa mortificação lhes comunica a nossa vitória em Cristo. Relembramos também que esta carta se propõe a ser um manual de conduta em meio aos difíceis contextos vividos pelos destinatários originais desta epístola, no que tange às perseguições por eles sofridas. Mas também aprendemos que essa carta se propõe a ser um conforto para que compreendessem os leitores originais de Pedro que, por maiores que sejam ou que fossem as lutas deles, Deus está no controle de todas elas. Gosto muito e cito com muita frequência a famosa frase de William Cowper, quando ele diz que por trás de toda providência carrancuda há um sorriso escondido de Deus. E então, queridos, pensando nessa frase, ainda que as circunstâncias fossem bem difíceis para a Igreja do Senhor, isso não eliminava o fato de que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. E Deus tem uns propósitos seus, sábios e santos, ainda que estes propósitos, por vezes, conflitem com a nossa alegria momentânea, para que depois possamos colher uma alegria permanente. Em outras palavras, não é o fato de estarmos sofrendo que signifique que Deus está alheio à nossa vida. Muito pelo contrário,
por meio dos sofrimentos, Deus também está lapidando a nossa vida para a sua própria glória. E de posse, queridos, dessas verdades, nós adentramos mais uma seção da carta onde este tom simultâneo de conforto e orientação prevalece no texto escrito pelo apóstolo Pedro. Pedro vai lembrar os seus leitores que Cristo não tarda em vir e que eles precisam intensificar o amor que já existia entre eles, a fim de encontrarem forças para suportarem as lutas que lhes sobrevêm. Com respeito a este retorno de Cristo, ele se acha subentendido no versículo de número 7. Observe na sua Bíblia. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Queridos, esta é a primeira vez na carta que o apóstolo fala explicitamente do retorno de Cristo, que na literatura apocalíptico-judaica é sempre entendida como uma poderosa intervenção de Deus com a devida prestação de contas. Mas observo que o propósito de Pedro é lembrar os seus leitores que o sofrimento pelo qual passam agora logo findará e Deus logo exercerá a sua justiça sobre os perseguidores da igreja, conforme ele também destacou alguns versículos atrás, que estão expostos aqui mesmo em nosso canal. Contudo, queridos, enquanto este fim não chega, nós precisamos ser criteriosos e sóbrios para o bem de nossas orações. Isso porque, queridos, são as orações dos crentes que mantêm os seus olhos voltados na direção certa para que vivam suas vidas focadas em Deus. Quando nossas orações se interrompem, perdemos nossas forças, pois perdemos grande parte de nossa sintonia com Deus. Contudo, quando nossas orações se encontram em alta, em ativa, em constante prática, nós somos fortalecidos por essa prática a fim de que prossigamos um pouco mais adiante. Orar é o mesmo que caminhar tendo cada passo da nossa vida guiado por Jesus. Veremos hoje, queridos, que toda grande batalha é melhor vencida se estivermos abrigados dentro de uma fortaleza. E que fortaleza seria essa que esse texto alude? Essa fortaleza, queridos, é o amor intenso que deve reinar na igreja do Senhor. Nosso amor de uns para com os outros é uma fortaleza para que suportemos as provas que surgem, e esse amor se evidencia quando nós servimos uns aos outros com os nossos dons. Por isso, falaremos hoje com você acerca do tema Amor, uma fortaleza no tempo da angústia. E desejo destacar aqui 4 virtudes que devem compor a prática do amor entre nós como uma fortaleza no tempo da angústia. A primeira dessas questões é que o nosso amor deve ser intenso. Se você observar o verso 8 da carta, você irá ler: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Este versículo traz uma questão muito interessante e, ao mesmo tempo, emblemática. O amor não deve ter pouca força entre nós. Deve, ao contrário, ser intenso. É isso que o texto está dizendo. E Pedro não está afirmando que não existia amor entre os seus leitores. Existia. Ele sabe que o amor estava entre eles. A questão de Pedro é que esse amor não pode ser pobre, mas rico e abundante. Jamais pode ser fraco, mas deve sim ser intensificado e forte. O amor deve ter alta potência em se tratando do povo de Deus. E, queridos, quando o texto diz que o amor cobre multidão de pecados, está muito provavelmente se referindo ao fato de que aquele que ama é capaz de perdoar as faltas que o outro comete contra ele mesmo. Quando o irmão fere outro, isso se constitui em pecado, é claro. Mas quando o ferido o perdoa, aquele pecado é coberto pelo amor.
as pequenas faltas do dia a dia que promovemos sobre o nosso semelhante são apagadas de nossa relação com ele quando o mesmo libera seu perdão sobre nós e nós liberamos o nosso perdão sobre ele. Eu creio, querido, ser impossível, vez ou outra, deixarmos de nos entristecer com a conduta do nosso irmão em Cristo. É impossível convivermos em uma comunidade e não nos ferirmos, vez por outra, por causa da nossa própria natureza pecaminosa e do nosso irmão. Mas a grande questão não é se nós ferimos ou não o nosso irmão, porque, infelizmente, em algum momento nós iremos ferir. A grande questão é o que nós fazemos quando ferimos e o que é feito quando nós somos os feridos. E isso é resolvido pela prática do perdão sincero, e isso é resolvido tendo como mola mestra para a sua solução a questão do amor intenso ou do amor intensificado. Se o nosso amor se intensificar, nós apagaremos os vestígios desses erros e poderemos ajudar os nossos irmãos a ir mais adiante e sermos ajudados por eles. Um dos piores males que pode acontecer a qualquer sociedade, seja uma empresa, seja um colégio, seja uma residência, uma família e, claro, a igreja, um dos piores e mais graves males é quando mágoas, ressentimentos, intrigas, confusões, dissabores, queixumes entre nós surgem tenazmente para nos devastar. Às vezes, em vez de encontrar amor dentro da igreja, o que se encontra quando nós descuidamos dessa orientação é mágoa, ódio, maledicência. Querido, nós precisamos ser zelosos para que essas enfermidades dos nossos relacionamentos não imperem na nossa vida. Então a primeira lição é: intensifique o amor. Como, pastor? Amor é uma escolha, é uma decisão. Decida servir, decida amar, decida cuidar, decida zelar pela outra vida, decida perdoar. Não perdoar é como levar o cadáver do seu inimigo morto nas suas próprias costas. Não perdoar é como ter o mau cheiro da mágoa acompanhando você toda a sua vida. O não perdão é uma das mais cruéis prisões sem grades. Ela aprisiona profundamente a nossa alma e azeda o nosso ser. Mas lembre-se que Cristo te perdoou e deseja que você perdoe também. A segunda aplicação que eu quero fazer é que esse amor, além de ser intensificado, ele deve ser hospitaleiro. Pedro vai falar sobre isso aqui. Além de intenso, o nosso amor deve ser hospitaleiro. Olha o verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A hospitalidade sincera, sem reclamações ou murmurações, manifesta amor. Quem não se sente amado quando é recebido com afeto por outrem. Nós desenvolvemos uma teoria a respeito de hospitalidade como se ela estivesse vinculada a visitas de outra cidade que vem passar alguns dias conosco. Sim, nós devemos ser hospitaleiros com os de fora, os forasteiros. Mas no dia a dia da igreja, eu acredito que ela necessita bem acolher seus próprios membros locais. Devemos tratar bem o outro em nosso lar, a fim de que cresçamos em amor. Outro significado fortíssimo no Conselho de Pedro é que os seus leitores eram peregrinos e forasteiros da dispersão, espalhados por 5 regiões. Os leitores de Pedro sentiram na pele o quão ruim é estar longe de sua pátria, de sua casa original, e não usufruir de hospitalidade.
toda igreja sempre recebe pessoas. E dependendo da cidade, normalmente nas cidades maiores, se recebe nas nossas igrejas muitas pessoas vindas de fora. E a pergunta é como elas são recebidas? Nós devemos exercer a máxima hospitalidade, acolher muito bem os que chegam, porque a bem da verdade, essa carta destaca isso, todos nós somos forasteiros neste mundo. Todos nós somos peregrinos nessa terra. Todos nós, de alguma maneira, não pertencemos aqui, estamos de passagem. E eu apelo a você que exerça a hospitalidade, acolha. Acolha os que vêm de fora. Acolha com amor os que nos visitam. E certamente, um dia, os nossos também serão bem acolhidos, quando estiverem longe da nossa casa, talvez estudando fora. Pense no seu filho que estuda fora. Então acolha aquele filho que se chega à igreja. Você será muito abençoado se fizer isso. A terceira questão é que o amor deve ser servo. Servi, diz o verso 10, uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse é um dos textos mais lindos dessa porção. É um dos versículos mais belos contidos na primeira carta de Pedro. Primeiramente, ele nos revela que o serviço precisa ser mútuo dentro da igreja. Quem serve também precisa ser servido. Existem aqueles que somente servem e nunca são servidos, e aqueles que somente são servidos, mas nunca servem. Nós, queridos, fomos chamados para lavarmos os pés uns dos outros e servirmos o nosso irmão e sermos servidos por ele. Em segundo lugar, esse texto revela que Deus nos capacitou com dons para este serviço mútuo. O dom não pode ser enterrado, ele precisa ser compartilhado. Talvez eu não tenha competência alguma para servir ao meu irmão em umas áreas, mas seja plenamente qualificado pelo Senhor para fazê-lo em outras áreas. Deus nos deu dons e nós precisamos utilizá-los para o serviço mútuo. E ainda em terceiro lugar, Pedro nos compara com despenseiros da multiforme graça de Deus. Isto porque a graça se manifesta de diversas maneiras e nós, pelo cuidado que recebemos de nosso irmão em Cristo, bem como daquele cuidado que lhe oferecemos, estamos sendo despenseiros de uma multiforme graça. O despenseiro era aquele mordomo que tinha a chave da despensa e dela tirava todo o alimento necessário para casa. A despensa de Deus é multiforme e nela há diversos dons e esses dons nos foram compartilhados. Devemos agora utilizá-los para o nosso bem mútuo e a nossa comunhão. Deixe-me ainda trazer uma rápida palavra sobre a questão da despensa. Normalmente, nas casas mais antigas, um dos cômodos era a despensa. E nas casas de sítio, sempre tem um quartinho que é a despensa. A minha família tem um sítio lá no estado do Pernambuco, e chama-se Sítio Mangueiras, e é um dos lugares que eu mais gosto de estar. Eu amo demais aquele lugar. Ali meus avós viveram, a minha avó ainda mora lá, alguns tios moram ali, e é um lugar que eu amo demais. E um dos lugares da casa, que a gente chama da casa grande, é uma despensa. E ali era guardado todo o mantimento da casa, quando nem tinha geladeira ainda. Nos sítios é muito comum, antigamente, quando não tinha geladeira, uma corda, e ali as carnes eram salgadas, penduradas, os queijos eram colocados em prateleiras, as frutas eram ali armazenadas. E então essa porta costumava ser trancada para evitar que algum animal entrasse, algum rato pudesse chegar e algum menino traquino pudesse furtar alguma coisa na hora errada. E aí, queridos, assim também é o reino de Deus. Cada um de nós é detentor de uma despensa cheia de dons. E nós temos que ser bons despenseiros, aquele que pega
a chave, abre essa despensa e serve aos outros que estão à sua volta. Os nossos dons fazem parte de uma multiforme, de uma múltipla forma da graça de Deus. E cada um na igreja é dotado de características distintas. E Deus faz assim para que os dons sejam usados com amor para o serviço mútuo de uns com os outros. Aprenda na comunidade que você serve a Deus a utilizar os seus dons para a glória dele e por amor do seu irmão. A última questão que eu quero destacar no texto de hoje é que esse amor também deve ser excelente. E aí, querido, estes dons precisam ser bem exercidos. Isso nos traz uma quarta característica desse amor, que é a excelência. Olhem o verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vejam como o que Pedro diz é muito importante aqui. Quem fala, ou seja, quem ensina, deve fazê-lo de acordo com a vontade de Deus e não a sua. De acordo com os oráculos de Deus, ou seja, de acordo com a Bíblia e não com o próprio coração. Aqueles que se propõem a servir o rebanho com a pregação devem estar em total dependência da vontade de Deus ao falarem. E essa vontade nos foi revelada nas Escrituras. Da mesma maneira, quem serve deve fazê-lo na força que Deus supre, pois é cansativo servir. Doar-se não é nada fácil, mas é no Senhor que renovamos nossas forças a fim de continuarmos servindo. Vejam como Pedro encerra. Ele diz que Deus deve ser glorificado. Cada um de nós deve viver com isso em mente. Estou vivendo e servindo para que o nome do meu Deus seja glorificado. A vida, queridos, não é nada fácil para quem se dispõe a servir o Senhor. Quem quer servi-lo de verdade terá que lidar com diversas provas. E uma igreja que sofre provas intensas, que vem de fora, precisa estar intensamente forte para suportá-las. Portanto, o meu clamor hoje é para que intensifiquemos o amor que já existe entre nós, para que este nos sirva de fortaleza no meio da angústia. Certamente a vida é marcada por muitas provas, a vida cristã também. Mas quem está inserido em uma comunidade que é objeto do seu amor e que o ama também, certamente tem uma fortaleza em tempos de angústia. Estamos vivendo tempos de angústia, não por conta de perseguição no momento, aqui no Brasil, mas por conta de uma enfermidade de proporções preocupantes. E isso é melhor suportado quando nós recebemos amor. Receber amor é uma necessidade, mas doar também é. E o amor pode ser manifesto na doação de itens de alimento, de prestação de socorro, de palavras de conforto, de orações, de atenção que se pode dar nas redes sociais, ao compartilharmos mensagens que nos corrigem, nos consolam, estamos demonstrando amor. Essa pregação é Deus dizendo que ama a sua igreja e que está cuidando dela. De que maneira você tem amado? É a pergunta que eu te faço. Você se sente amado na igreja a qual você faz parte? Qual é a solução? Deixar a igreja? Procurar outra com outros problemas? Jamais. A solução é ame e você colherá amor. E que Deus abençoe sua vida ricamente. Senhor, eu peço
que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática as verdades aqui mencionadas. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que possamos passar por esse vale de provas, saindo dele fortalecidos e dispostos a praticarmos o amor. Querido Deus, fortaleça nossa fé para que vivamos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esse vídeo, eu peço que continue orando pela Igreja de Acopiara, Igreja Presbiteriana de Acopiara, pela minha vida, minha família. Sou o pastor Kennedy, como mencionei no início do vídeo, mas também peço que você espalhe essa mensagem, espalhe essa boa notícia. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar você e há de consolar vidas através da sua vida. Deus te guarde, te abençoe e te proteja.